Glória a Deus. Tome sua Bíblia. Boa noite, amados irmãos, perdão, graça e paz. Deus tem um propósito? Aleluia. Quero agradecer a equipe de louvor, ministração poderosa. Deixar essa cifra aqui. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, com a sua Bíblia em mãos, abrir comigo o texto de Marcos, capítulo 6, faremos a leitura a partir do versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30 e seguintes. Marcos 6:30, diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Feche seus olhos. Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite, Senhor, neste culto. Estamos unidos em Teu nome, cultuando a Ti, Senhor. É um prazer, é um privilégio, Senhor, desfrutarmos da Tua gloriosa presença. Ainda assim, Senhor, é algo muito pequeno diante da glória que nos é proposta na eternidade. E é para lá que nós desejamos estar, Senhor. É aí na Tua presença eterna que desejamos morar. Mas, Senhor, neste tempo em que buscamos a Tua face como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, venha nos suprir por meio da Tua palavra, venha nos edificar por meio da Tua mensagem, Senhor, e venha nos encorajar, Senhor, a prosseguirmos com firmeza, com ousadia, mas sempre sendo cuidados por Ti, porque o Senhor é o nosso sumo pastor, e nós queremos ser cuidados por Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, fala. Opera poderosamente sobre cada homem, cada mulher aqui presente, cada vida, cada família aqui representada. O Teu poder se manifeste, Senhor, de forma copiosa, de forma abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, visita agora cada coração, Senhor, preparando o Senhor como a terra boa, que recebe a boa semente, que germinará e multiplicará a 30, a 60, a 100 por um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, a Tua manifestação de poder, Senhor, a Tua graça, a Tua glória no nosso meio, e seja somente a Tua glória se manifestando, Senhor, porque é para Ti que nós estamos reunidos, é para cultuar a Ti, é para engrandecer a Ti. Senhor, remove toda aflição do coração, toda angústia, seja um momento de descanso na Tua presença. Estar na Tua presença é descanso para nós, é refrigério para as nossas almas, porque o Senhor é aquele que coloca o fardo leve, remove de nós o fardo pesado, remove de nós o jugo pesado e coloca sobre nós o jugo suave, o fardo leve, suportável, à medida que o Senhor preparou para nós, mas também, Senhor, de fortalecimento, de encorajamento, de ânimo nesta noite. Pai, obrigado por cada um e cada uma que já chegou aqui. Se há alguém, algum irmão a caminho, Senhor, traga-o em segurança, Senhor, e que seja um momento poderoso e memorável na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. Deixa eu abrir uma aguinha aqui, rapidinho. Prontinho. Então esse texto ele começa a nos relatar algo maravilhoso que aconteceu no ministério de Jesus, embora todo o seu ministério, ele foi um ministério maravilhoso, né? Toda a expressão da vida de Jesus, desde o seu nascimento, né, até a sua ressurreição e ascensão aos céus, foram
momentos memoráveis, né? E os discípulos, os apóstolos, testemunharam toda essa parte dessa carreira ministerial de Jesus, né? Aliás, toda a carreira ministerial de Jesus, porque eles foram chamados no início do seu ministério, mas também testemunhas que vivenciaram essas experiências gloriosas, né? Puderam registrar isso através dos evangelhos. Então nós vemos aqui uma riqueza de expressão da glória de Deus, do amor de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Sobre a humanidade. E esse pequeno trecho de Marcos é um trecho muito evidente nos evangelhos, porque ele é relatado nos 4 evangelhos, que fala da primeira multiplicação de pães e peixes. E os 4 evangélicos, os 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, relatam essa experiência poderosa que Jesus manifestou aos discípulos e a todos que com ele ali estavam. O ministério de Jesus era um ministério muito intenso. Ele circulava pelas cidades, ele realizava muitos prodígios, sinais, maravilhas, ele fazia coisas grandiosas, manifestando o reino de Deus que já havia chegado. Não o reino de Deus que viria, mas o reino de Deus que já havia chegado, porque ele, entre nós, já manifestava o reino de Deus. Ele já manifestava o caráter de Deus que nos acolheu como Pai, o Deus que nos adotou, o Pai de Jesus, Jesus entregando a si mesmo, e nós crendo nele, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então ele estabeleceu uma nova identidade para nós, ele estabeleceu um novo relacionamento, algo tão próximo, tão intenso. E Jesus, ele exerceu o ministério manifestando o reino. Ele não somente anunciava o reino, mas ele declarava: o reino de Deus é chegado a vós. Eu estou aqui. Quem me contempla, contempla o Pai. Então quem via, quem andava com ele, quem acompanhava o seu ministério, quem desfrutava da sua presença, já recebia uma porção do reino dos céus. E o reino dos céus, meus irmãos, ele continua se manifestando por meio da sua igreja. Porque quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, 2 ou 3 reunidos no mínimo, ele já está ali presente. E ele está presente aqui nessa noite. Amém? Então o reino de Deus, ele está sendo manifesto continuamente. O reino de Deus, ele está sendo expressado continuamente. Mas esse texto, essa passagem, que é uma passagem maravilhosa, ela revela coisas grandiosas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eles estavam trabalhando muito, como eu disse, era um ministério de muita intensidade, em que estava correndo a fama de Jesus ao longo de toda a Judéia, estava sendo manifesto o seu poder, os seus sinais, maravilhas. Ele estava pregando, anunciando o reino, ele estava falando das coisas do céu, ele estava pregando o céu, ele estava anunciando o céu. E ao fazer isso estava trazendo um grande impacto, mas havia muito trabalho. Havia uma intensidade de carga, de trabalho, de esforço por parte dos discípulos, e Jesus, em profunda sensibilidade, os chamou à parte e falou: olha, vamos sair daqui e vamos para um lugar à parte, diz o versículo 2, um lugar deserto, porque eles não tinham, amados, nem tempo para comer. Eles precisavam cuidar de si. Eles não tinham tempo para se alimentar. Eles não tinham tempo para descansar. E Jesus tinha essa preocupação. Jesus, em muitos momentos, ele se retirava para orar. Embora ele, sendo Deus, ele, na sua primeira vinda, manifestou-se em carne, ele habitou entre nós e ele viveu como um ser humano dependente do Espírito Santo de Deus. Assim como nós somos hoje convidados a viver. E ele, diz Filipenses capítulo 2, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a vida dele era uma vida de obediência sob a direção do Espírito Santo.
Parece estranho dizer, mas ele, sendo Deus, se submetia à direção do Pai, por meio do Espírito Santo. E ele vivia isso com uma intensidade tão grande, que ele, nessa humanidade, ele se separava para orar, ele se separava para descansar. E ele encorajava os discípulos a fazerem o mesmo. Ele ensinava os seus discípulos a reservar tempo para eles se recuperarem. Então isso aqui mostra uma grande sensibilidade de Jesus. Ele é sensível a nós, ele é sensível às nossas limitações, ele é sensível às nossas fraquezas. Ele é sensível a você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes anda cansado, se sente abatido, se sente fragilizado, ele está totalmente sensível ao seu estado. E ele está te chamando, nesta noite, a você reservar um tempo para ele. Um lugar deserto. Talvez você não precise ir para um deserto literal. Talvez você não precise ir para algum lugar tão longe que você possa imaginar. A sua casa, o seu quarto, é o lugar à parte que você pode reservar. É o seu tempo com Ele. É o seu tempo de oração. É o seu tempo de busca. Irmãos, às vezes só falta isso. Você tem andado cansado nesses dias? Você tem andado abatido? Você tem andado sentindo pressionado? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, reserve tempo para Deus. Mas não para você trabalhar com Ele, mas para você descansar nele. Porque Jesus estava aqui com os discípulos. Para você deitar nos braços de Jesus. Para você pedir para Ele falar com você. Porque Ele te acolhe. E Ele está sensível ao seu abatimento. Ele está sensível à sua sobrecarga. Você tem se sentido sobrecarregado nesses dias? Você tem se sentido oprimido, pesado, com o andar arrastado? Pois é, irmãos, precisa de se retirar. Você precisa repousar na presença de Deus. E eu não estou dizendo aqui necessariamente você dormir, porque todos nós vamos ter um tempo para dormir ao longo do dia, mas estou dizendo para você descansar nele, para você abrir o seu coração, para você dizer o que te aflige, para que você peça para que Ele te cure. Muitas vezes você está carregando um fardo, mas você não está tendo esse tempo com Deus para se derramar diante dEle. E eu não estou falando a respeito da forma, do método, porque o teu método, irmão, é a tua sinceridade. Não são palavras rebuscadas que nós vamos convencer o Senhor. Não é a nossa roupa que nós estivermos vestindo naquele momento que vai convencer o Senhor. Não é aquilo que é exterior que vai convencer o Senhor, mas é a sua sinceridade. Jesus, ele relata que a oração do publicano valeu muito mais do que a oração do fariseu. Porque a oração do fariseu era uma oração de aparência. E a oração do publicano era sincera. Era feia. Era uma oração feia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. É tão difícil a gente às vezes confessar, não é mesmo? Mas nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele te vê nu. Ele te vê sem nada. Ele te conhece, Ele te enxerga como raio-x. Não há nada em você, dentro de você, que esteja oculto, ou que não seja conhecido para o Senhor.
Aliás, antes de nós orarmos, Ele já sabe que a gente vai orar. Ele conhece as nossas necessidades. Então não é a forma, e sim a verdade. Então se você tem, muitas vezes, se desculpado, eu não sei como orar, Deus não vai ouvir minha oração, eu não sei como fazer isso. Se você for sincero, ao abrir da sua boca, você terá a resposta de Deus. Satanás nos engana, ele nos amarra. Muitas vezes, nós damos crédito a um ser que não merece o nosso crédito, porque ele lança essas mentiras no nosso coração e nós ficamos paralisados. E Jesus, Ele está nos chamando a uma ação de descanso nele, de repouso. Jesus, Ele sabia dessa necessidade, Ele conhece a sua necessidade. Então por que você não tem descansado? Precisa descansar nele. Você precisa se entregar a ele. Porque a batalha é intensa, a luta é grande. Vivemos, cada um de nós, talvez níveis diferentes de lutas, de acordo com a maturidade de cada um, de acordo com as responsabilidades de cada um. Cada um vive uma realidade, amém? Porém, todos nós vivemos algum grau de luta. E qual é a nossa postura diante dessa luta? Sabendo que todos nós estamos sendo chamados para um momento de descanso na presença dele. E nós muitas vezes não estamos nos acertando, nos alinhando a isso, e nós estamos nos estourando. Nós estamos muitas vezes morrendo, adoecendo, produzindo males interiores. Hoje fala-se muito em doenças psicossomáticas, né? Psico, que vem da mente, soma, que vem de corpo, né? Doenças que se manifestam no corpo, mas a raiz é da alma. Porque nós não estamos cuidando da nossa alma. Não estamos cuidando do nosso soma, do nosso corpo físico. Não estamos nos alimentando adequadamente, não estamos atentos às nossas necessidades físicas. E você precisa se amar para amar o outro. Se você, meu irmão, minha irmã, não se amar, você não consegue amar o próximo. Você precisa se cuidar. Em todos os sentidos. Eu não estou falando somente do aspecto da saúde, eu falo do emocional, mas também do espiritual. E o foco aqui hoje é do espiritual. Porque o cuidado da vida espiritual, irmãos, ele é fundamental para que todas as áreas da sua vida sejam saudáveis. Aliás, o nosso culto é de cura e libertação. Ao final nós vamos fazer uma oração poderosa. Todas as áreas de saúde, amém? Emocional, física, ao final nós todos vamos aqui orar. Aqueles que têm uma necessidade específica virão aqui à frente. Mas nós não podemos deixar de nos atentar ao principal, que é o espiritual. Porque se eu tenho um problema no espiritual, eu não consigo resolver o natural. Eu não consigo resolver a alma, eu não consigo resolver o corpo. Mas o ministério de Jesus, voltando a falar do ministério dele, era algo de muito impacto. E ele expressando toda a sensibilidade ao eles se retirarem para o lugar solitário à parte, para que eles pudessem repousar, se fortalecer, muitas pessoas o seguiram. E o versículo 33, né, relata isso. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha só, eles já começaram a perceber para onde eles iam e já foram, se anteciparam. Esperando, na expectativa de continuar vivendo os milagres, sinais, maravilhas, prodígios, ensinamentos que Jesus estava manifestando. E Jesus viu essas pessoas. E diz o versículo 34, algo tão maravilhoso. Ao desembarcar,
viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, como eu amo esse versículo. Eu amo demais. Esse versículo 34, ele é um dos versículos dos evangelhos, claro, muitos outros falam coisas maravilhosas, óbvio, mas, irmãos, esse versículo 34 expressa o amor, a sensibilidade de Jesus, como algo assim muito intenso, muito profundo. Ele olha a multidão e se compadece delas, sensível às necessidades delas. Ele não sai do propósito. Ele não age emocionalmente. Ele age conforme a direção do Espírito Santo, para cumprimento do propósito. Mas ainda assim o seu coração se move de íntima compaixão. Duas coisas que moviam o coração de Jesus, que eu quero destacar. A fé, porque quem cria, e a fé, irmãos, é assim, fé não tem prova, fé não tem ciência, fé não tem segurança racional. Fé é fé. É se lançar no desconhecido. É crer no que não existe, que vai existir, porque você se move pela fé. Quem tinha fé, Jesus não resistia em operar. Segundo grupo, que Jesus não resistia, o quebrantamento. Essa aqui era uma multidão quebrantada, porque ele reconheceu esse quebrantamento. Não estou falando que era uma multidão perfeita, não. Ele faz uma crítica posterior, nós vamos abordar isso, tá? Mas quero destacar, a fé e o quebrantamento, que também são elementos espirituais muito interligados, porque quem tem fé normalmente se quebranta. E quem se quebranta já está expressando fé. Mas os testemunhos dos evangelhos relatam esses dois aspectos, de uma forma muito forte. Quem manifestava fé era irresistível para Jesus. Ele nunca falava não. Poderia ser um gentil pedindo a ele. A mulher cirofenícia, que se humilhou e se comparou aos cãezinhos que ficavam embaixo apenas para pegar as migalhas do que estava sendo entregue a Israel. Jesus não suportou esse quebrantamento dessa mulher. O centurião, que diz para Jesus: eu não sou digno, Senhor, de o Senhor entrar na minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. A fé, Jesus falou, eu nunca, nem em Israel, eu vi uma fé como essa. Teve que vir de um gentil. E ainda ele fala, né, ele ainda dá um ensinamento, em verdade vos digo, que no dia do reino dos céus, se assentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, muitos vindos do Oriente e do Ocidente, mas não os filhos do reino. Olha só. Irmãos, eu estou circulando aqui porque não estamos gravando, né? Então eu estou mais à vontade, amém? Está gravando só o áudio, mas não o vídeo. Então, irmãos, essas manifestações espirituais das pessoas tocavam o coração de Jesus. E Jesus, ele viu aqui entre elas um quebrantamento, ele expressa um olhar de amor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você está aqui hoje ouvindo. Jesus ama você, ele olha para você e ele se compadece de você. Então, se tem alguém
que está te falando, seja uma pessoa, seja algo que vem à sua mente, como algo espiritual maligno te atacando, dizendo que Deus não se importa com você, que não tem compaixão de você, o olhar de Jesus para você é esse olhar de compaixão e sempre será. Um olhar de amor, de cuidado, de sensibilidade com as suas necessidades. Ele está sensível a você. Deus não é insensível. E se você agir pela fé ou com quebrantamento, meu irmão, você vai ver o poder de Deus se manifestar. Porque o reino de Deus continua se manifestando no nosso meio. Então a resposta virá. Então essa noite, eu quero declarar aqui a vocês, meus irmãos, estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o olhar de Jesus para vocês é um olhar de compaixão. Ele sabe a situação que você está enfrentando, Ele sabe a dificuldade, Ele sabe das decisões que você precisa tomar, e eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, a você se render a Ele, a você se entregar, a você buscá-lo como essa multidão o buscou, a expressar este amor, essa vontade de receber a sua graça, de receber da sua presença, de receber da sua misericórdia, porque certamente você receberá. Então, se você não tem feito isso, meu irmão, se você não tem feito isso, minha amada, é noite oportuna, é tempo oportuno, para que você se renda a Ele, para que você receba dos ensinamentos dEle, porque Ele tem a te ensinar muitas coisas. Sabe, irmãos, a caminhada com Jesus é uma caminhada que nós precisamos nos submeter ao ensinamento, porque ela sempre tem que vir com crescimento. Se Jesus ele vir e apenas suprir as nossas necessidades, nós não vamos mudar. Nós seremos sempre pessoas limitadas, fracas, amarradas espiritualmente. Jesus, ele alertou essa multidão um pouco depois, e se você puder abrir a sua Bíblia rapidinho, deixa marcado lá em Marcos 6, e vai lá em João 6, bem facinho, hein, o mesmo capítulo. E João 6, ele nos fala num versículo, uma repreensão que Jesus deu depois a essa multidão. 27 o versículo. Trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então você pode e deve sim buscar a Deus para ser suprido nas suas necessidades, mas você precisa ter em mente que você precisa ser elevado a um crescimento espiritual. Porque senão, meu irmão, a sua vida vai ser uma vida de patinar. Você não vai crescer, você não vai avançar, e o propósito não vai se cumprir. Deus, ele está disponível para nos prover, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos auxiliar, para nos curar, para nos libertar, sempre. Ele é o médico dos médicos. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Mas depois de te curar, Ele quer te transformar num médico. Porque a vida espiritual não tem que ser apenas para trabalharmos para aquilo que perece, para aquilo que é transitório, e sim para o que é eterno. Israel, no meio do deserto, recebeu o maná do céu, mas o maná ele supria naquele momento. Era necessário uma provisão diária. Então, ainda que fosse
um pão do céu, e literalmente era do céu, ainda assim o efeito era transitório. Era passageiro. Eles precisavam de uma nova provisão. E o que Deus quer? Quer nos levar ao que é eterno. Essa era a visão da mulher samaritana. João 4 nos revela que ela falava: Senhor, eu quero, o Senhor quer que eu te dê água, mas me dá dessa água que o Senhor tem aí, que eu nunca mais vou ter sede. Por quê? Porque o que Jesus tinha é eterno. E não é apenas uma água que nós beberíamos e nunca mais teremos sede, mas era uma água que jorraria através de nós eternamente, que é o Espírito Santo. Que João 7 nos testemunha que é o Espírito Santo. Então, o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, é a provisão transitória, sim, mas visando o eterno, visando um crescimento. Então Ele quer nos tirar. Se você se sente, meu irmão, minha irmã, num lugar que você está patinando, que parece que você não sai do lugar, você precisa ter um posicionamento de passar a trabalhar, não pela comida que perece, mas por aquilo que é eterno. E por que Jesus falou isso à multidão? Porque aconteceu um grande milagre, versículo 35, lá em Marcos 6, perdão, voltem lá para Marcos 6, versículo 35. Diz assim o texto: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos em redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ou seja, eles estavam num lugar isolado, né? Não tinha mercado, não tinha nenhuma lojinha aberta, né? Para que eles pudessem fazer compras, e talvez muitos ali nem tinham com que comprar alguma coisa. E o versículo 37 diz: porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe os discípulos: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele, no caso Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. E olha o que diz o versículo 42. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então imagine, aqui nós temos, quanto que tem aqui de cadeira mesmo, pastor Cedinho? Umas 250? Por aí, né? Então imagine, 250 é o que tem de cadeira, né? Então imagine, vezes 4, vezes 5, né? Vezes 20. Então, vezes 20 o que a gente tem de cadeira, só de homens, eram 5.000. Porque na antiguidade as mulheres não eram contadas estatisticamente, né? Então, provavelmente tinha 10.000. E sabe que tinha criança? Provável. Então, 15.000, 20.000 pessoas. Muito provável que é o que havia ali. A antiguidade só contava homens, amém? E não devemos fazer crítica em relação a isso. Isso é cultura da época. Mas isso não depreciava a mulher, apenas cultura, estatisticamente, eram mencionados os homens presentes. Fecha parênteses, tá bom? Então, mulheres, não fiquem tristes, elas estavam aqui, certamente, usufruindo desse milagre, e as crianças também. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que eles estavam ali ansiando o pão da terra. E isso causou um alvoroço tão grande que depois eles seguiram Jesus para onde Jesus foi. E
Jesus olhou para eles e falou assim, vocês estão vindo atrás de mim porque eu fartei vocês de comida, vocês estão com fome. E é o que relata lá em João 6. Mas não é por essa comida que vocês têm que trabalhar, vocês têm que buscar aquilo que é eterno. Eu vou suprir vocês. Jesus se compadeceu. Ele não só se compadeceu, mas tudo aquilo que sobrou foi recolhido para não ser desperdiçado. Encheram 12 cestos, encheram de pão e de peixe. Olha só. E não eram cestinhos pequenos, não. Então a graça de Deus, ela superabundou, ela sobejou, e ainda pôde abençoar outros, pôde abençoar depois. E Jesus, ele está preocupado, sim, em suprir as nossas necessidades. Mas você tem buscado o que é eterno? E nós estamos sendo convidados, irmãos, a buscar o que é eterno. Para que você deixe de se tornar uma pessoa somente dependente. Porque dependente de Deus nós vamos ser sempre. E glória a Deus por isso. Amém? Não estou defendendo independência, não. Estou falando, eu defendo a dependência de Deus contínua, porque nós precisamos dele continuamente. Ele é o autor da vida. Mas exatamente porque ele é o autor da vida, nós temos que focar nele, e não por aquilo que ele nos dá. Porque ele suprirá, sim, sempre, todas as nossas necessidades. Ele sempre vai te chamar para o descanso. Foi Jesus que convidou os discípulos. Vamos descansar, vamos para um lugar reservado, vocês precisam se alimentar e repousar. Deus sempre vai estar focado na sua necessidade, meu irmão. Mas você precisa buscar o que é eterno.